Olá, terça-feira, 8 de setembro. O CGE, o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo, suspendeu no final da madrugada desta terça o estado de atenção para enchentes na cidade. Bom, as chuvas perderam força na capital e se deslocaram para São Bernardo do Campo e região da Baixada Santista. Segundo a CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, não foram registrados pontos de alagamento até o momento. A possibilidade de mais chuva pela manhã fez o CGE decretar estado de atenção para enchentes em toda a cidade. A previsão é de que as pancadas de chuva continuem durante o dia de hoje e também na quarta-feira. Veja agora outros destaques desta terça-feira, 8 de setembro. Pesquisa Nacional de Saúde mostra que os jovens estão tendo contato com bebidas alcoólicas cada vez mais cedo. Um alerta para os pais. Projeto de lei quer incentivar a leitura, oferecendo uma cesta básica de livros para alunos da rede pública estadual. Projeto de lei propõe que produtos em promoção tenham um histórico de preços dos últimos 12 meses. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. A Receita Federal liberou hoje a consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2015. O lote inclui ainda restituições de 2008 a 2014, que tinham caído na malha fina. Serão contemplados mais de 2 milhões de contribuintes, mas o Leão avisa, o pagamento está previsto só para terça-feira da semana que vem, dia 15 de setembro. O dinheiro das restituições é depositado na agência bancária indicada pelo contribuinte ao fazer a declaração e o valor é corrigido pela Selic, a taxa básica de juros. Para saber se você teve a restituição liberada, é só acessar a página da Receita Federal, www.receita.fazenda.gov.br ou ligar para o Receita Fone no número 146. Bom, para comemorar os 193 anos da independência do Brasil, a capital paulista teve eventos no Parque da Independência, Zona Sul, e também no Parque Anhembi, na Zona Norte. Confira agora na reportagem. O ato cívico e militar contou com 8 mil participantes. No Anhembi desfilaram integrantes da Marinha, Exército e Aeronáutica, além de policiais civis, militares e guardas metropolitanos. Carros históricos da polícia e fanfarras comandadas por alunos da rede estadual de ensino foram algumas das atrações. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, esteve no desfile. Ele falou sobre crise econômica, corrupção e reforma política. É evidente que há uma enorme insatisfação, uma crise gravíssima, né? Porque é uma policrise, tem uma crise ética, uma crise econômica, uma crise política. E mostra também a falência da política, que é preciso fazer uma reforma do sistema político brasileiro. O que nos anima é que entendo que o país está passando a limpo uma das suas piores coisas, que é chamado crime do colarinho branco. Então, o que está vendo hoje na Polícia Federal, no Ministério Público, no Judiciário, com respeito à Constituição brasileira, ela é importante. Eu acho que nós estamos dando também uma prova de maturidade. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Fernando Cabeça, também prestigiou o evento. Todo o país tem que ter a sua memória cívica. Nós precisamos resgatar o patriotismo. Eu comentava com o governador, eu lembro da época em que nós cantávamos no colégio, no primário, o hino nacional, o hino da bandeira, o hino da pátria. E infelizmente nós estamos perdendo esses valores, deixando de cultuá-los e na verdade acabamos criando uma sociedade materialista, competitiva, em que a ganância está acima de tudo. Precisamos voltar ao resgate desses valores morais, espirituais, cívicos e fortalecer as Forças Armadas como um patrimônio de um Estado democrático, como patrimônio de toda a nação democrática, como é em todos os outros países que são democráticos. A Assembleia Legislativa de São Paulo, agora pela manhã, prestou homenagem aos atletas da Special Olympics Brasil. E o repórter Jorge Machado traz agora informações ao vivo sobre esse evento. Olá, Jorge. Olá, Sérgio. O evento foi no Salão Nobre da Presidência. Nesse momento estou fora do Salão Nobre, no hall das bandeiras, onde os atletas estão posando para a foto. E quem estava na foto também, o deputado Luiz Fernando Machado, do PSDB. Deputado, o significado desse congraçamento, eu sei aqui que muitos desses atletas vieram da sua Jundiaí.
É um momento da Assembleia Legislativa de São Paulo homenagear efetivamente os atletas do Special Olympics, que são Olimpíadas para pessoas especiais, com algum tipo de deficiência intelectual. É um momento em que a Assembleia abre suas portas e diz a ele: vocês são muito bem-vindos entre nós. E mais, são muito valorizados pelo que fazem. Então esse é o momento de congraçamento aqui nesse Salão Nobre com a presidência do Fernando Capês. Apesar da equipe diminuta, só 55 atletas, dirigentes, treinadores, fizeram bonito na foto, né? 38 medalhas. Fizeram bonito, sim, são 38 medalhas nas suas mais diversas modalidades. Mas o que mais importante é aqui ressaltar é de que a medalha é um período, uma fase passageira. O que efetivamente fica como requisito para nós é exatamente o esforço, o talento, a vontade de poder vencer, primeiro, não o outro, mas a si mesmo, superar as dificuldades, superar as diferenças para ser vitorioso. Isso fica como mensagem para a nossa Assembleia. A visibilidade de um evento planetário como esse também chama atenção para a causa? Sem dúvida nenhuma. Nos últimos eventos que nós tivemos da Special Olympics foram 165 países envolvidos, mais de 6 mil atletas. Então, efetivamente é algo que chama para o centro da nossa Assembleia Legislativa todos os holofotes do mundo, das crianças, dos atletas, dos jovens, dos adultos com algum tipo de deficiência intelectual. Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, deputado. A reportagem completa você vê na edição de amanhã. Sérgio. Obrigado, Jorge, pelas informações aí do Salão Nobre da Assembleia Legislativa. Uma pesquisa nacional de saúde mostra que os jovens estão tendo contato com bebidas alcoólicas cada vez mais cedo. Um alerta para os pais: o consumo exagerado de álcool pode trazer consequências sérias à saúde dos adolescentes. As propagandas estão por toda parte. Mulheres bonitas, praias, amigos. Um convite ao consumo do álcool. O contato com a bebida alcoólica vem acontecendo cada vez mais cedo. É o que mostra a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar feita recentemente. 50,32% dos estudantes entrevistados de 13 a 15 anos de idade disseram que alguma vez na vida já consumiram álcool. Uma família que não restringe, por exemplo, né, que não controla esse uso de álcool, né, as chances aumentam, uma família desestruturada. Tem uma série de fatores aí que a gente chama de fatores de risco para que a pessoa desenvolva um uso nocivo ou mesmo uma dependência a longo prazo. Um alerta para os pais, um caminho que pode não ter volta. Na verdade é um contínuo, né? Desde um uso exagerado até a dependência do álcool. Esse conjunto a gente chama dos transtornos ligados ao uso do álcool. O que separa o alcoolismo do beber socialmente é uma linha tênue. É preciso ficar atento a alguns sintomas da dependência. Ela começa a ter sintomas, né, de tremores, muitas vezes ela, em situações um pouco mais graves, ela não lembra o que ela fez na véspera. E aí a pessoa, em geral, passa a beber diariamente. Ela já tem uma síndrome de dependência do álcool, né, ou um uso com consequências graves, né? Seja para o corpo, seja em termos pessoais e sociais. O consumo exagerado do álcool traz consequências graves à saúde. Entre elas, doenças como cirrose hepática, hepatite, lesões no pâncreas e estômago. Mas o maior problema são os efeitos psicológicos causados por ele. Para a saúde, a dependência do álcool atinge praticamente o corpo inteiro, né? Tipicamente, fígado é uma área muito afetada, né? Coração pode ter problemas, sistema nervoso, enfim, uma série de problemas que o uso crônico, né, e exagerado do álcool leva, né? Carlos tem o costume de beber com os amigos. Ele é universitário e o bar é o ponto de encontro dos estudantes. O álcool é uma maneira de eu me relacionar com as pessoas, é uma substância que é muito disseminada no dia a dia, né? É às vezes o fator que congrega a gente reunida em torno de uma mesa de cerveja e tal. Eu gosto muito, aprecio, tenho curiosidade, gosto de descobrir novas bebidas também. Mas ao mesmo tempo já fiquei bêbado várias vezes, já passei mal várias vezes, então é uma relação meio de altos e baixos com o álcool, assim. Para relaxar, ajudar na timidez, confraternizar com os amigos ou apenas apreciar, não importa, bebida alcoólica sempre deve ser consumida com moderação. Não vejo como um problema porque eu atingi
esse estágio na minha vida, em que eu fui descobrindo o álcool, passei pela adolescência, das bebedeiras e tal, hoje não é um problema, mas ao mesmo tempo, de vez em quando eu acho que eu poderia beber menos, né? Por exemplo, eu bebi a última vez ontem à noite e a penúltima vez anteontem à noite. Então, eu fico ponderando isso e vejo o quanto não é induzido também, de uma certa maneira, né? Esse consumo de álcool, ele não é fomentado pela publicidade, pelas grandes empresas de cerveja, do entretenimento também. E me pergunto se eu tenho autonomia em relação ao álcool ou é ele que tem um poder sobre mim, assim. Eu não sei, não sou muito claro em relação a isso. Vamos agora saber da previsão do tempo para amanhã, quarta-feira. Tempo nublado com chuvas em São Paulo, a máxima prevista é de 23 graus. Em Campinas, tempo nublado, a máxima fica em 27 graus. Em São José dos Campos, tempo estável, máxima de 28 graus. Em Sorocaba, tempo nublado, a máxima fica em 23 graus. Em Ribeirão Preto, uma quarta-feira de tempo instável. Os termômetros chegam até 30 graus. O projeto de lei quer incentivar a leitura, oferecendo uma cesta básica de livros para alunos da rede pública estadual. Os detalhes você vai saber depois do intervalo. Até já. O projeto de lei quer incentivar a leitura, oferecendo uma cesta básica de livros para alunos da rede estadual. Uma reivindicação antiga do professorado, já que o estímulo à leitura deveria fazer parte do projeto pedagógico de todas as escolas, de acordo com o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Luca tem apenas 3 anos e, mesmo com tão pouca idade, é um prodígio nas livrarias. Lê, é claro, com as mãos tocando as figuras, a textura das capas. Conta a tia dele que o garoto já ficou 1, 2, 3 horas brincando com livrinhos infantis. E a tia o estimula contando histórias. Ele sabe que todas as prateleiras que ele pode pegar, ele pega os livrinhos. Ele senta e ele respeita o livro. Ele está ali com o livrinho dele, ele sabe que ele pode levar, como ele pode deixar e voltar no outro dia. A leitura de livros está em queda no país. A última pesquisa do Instituto ProLivro mostra que a leitura de livros no Brasil não chega a 2 por ano na média. Se contarmos a leitura obrigatória de livros escolares, a média sobe para 4 livros por ano. Ainda assim, muito pouco. Quais são os grandes desafios? É sim, uma família leitora, uma família que tenha livros em casa, uma família que tenha acesso ao livro. É um professor leitor, é a escola que desenvolva práticas leitoras interessantes, cativantes e não como obrigação. São bibliotecas abertas, bibliotecas que tenham acervos interessantes, atualizados. A biblioteca, ela fecha à noite, a biblioteca fecha nos finais de semana. Você não tem atividades dentro dessa biblioteca que leve a população para a biblioteca. Um dado da pesquisa mostra que as pessoas olham a biblioteca como um lugar para estudar e para estudante, e não um espaço aberto a toda a população. Traduzindo em números, dos 23 milhões de brasileiros na faixa de idade dos 7 aos 17, apenas 4,5 milhões podem ser considerados leitores de livros. Para tentar reverter esse quadro, o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, apresentou o projeto de lei 68 de 2014, que cria a Cesta Básica de Livros, que autoriza o Poder Executivo a prover alunos e suas famílias de um acervo mínimo de leitura. Esse projeto de lei é muito importante porque ele atende a uma reivindicação histórica, não só dos alunos, mas dos professores também, das redes públicas de ensino aqui do estado de São Paulo, sobretudo da rede estadual de ensino, que é a facilitação e a democratização do acesso dos nossos alunos à leitura e, sobretudo, aos livros. Então, esse projeto de lei, ele faz uma espécie de distribuição de livros para os alunos da rede pública estadual, como um estímulo à leitura, para que eles tenham acesso, porque livro é caro no Brasil, os nossos alunos não têm acesso, nós temos poucas bibliotecas no país, então é uma forma da educação, através da Secretaria da Educação, que haja a formulação de políticas públicas de leitura na rede estadual de ensino. E vamos a mais previsão do tempo para amanhã, quarta-feira, em outras cidades do interior e também do litoral do estado.
Em Santos, tempo nublado com chuvas, a máxima fica em 23 graus. Em São José do Rio Preto, tempo instável. A máxima chega aos 30 graus. Em Mogi das Cruzes, uma quarta-feira com tempo nublado. A máxima fica nos 23 graus. E em Piracicaba, tempo encoberto. Os termômetros marcam 24 graus de temperatura máxima. Projeto de lei propõe que produtos em promoção tenham histórico de preços dos últimos 12 meses. Detalhes depois do intervalo. Até já. Com o objetivo de garantir a transparência nas liquidações oferecidas pelas lojas, o projeto de lei em tramitação aqui na Assembleia propõe que produtos em promoção tenham um histórico de preços dos 12 últimos meses, o que vai permitir ao consumidor comparar e decidir se vale a pena comprar. Em tempos de crise, é só isso que se vê nas vitrines. As promoções e liquidações são atrativas, um chamariz para os consumidores. Uma perdição, né? A gente nem pode gastar, mas a gente não consegue resistir. Promoção tá boa, tá maravilhosa as promoções, tá? Mas será que promoção é sinônimo de bom negócio? Já tive em alguns lugares de entrar e ver o preço e realmente não era muita diferença do que estava sendo praticado anteriormente. Os institutos de defesa do consumidor recebem constantes reclamações sobre essas falsas promessas. Nos 2, 3 últimos anos, as denúncias, as reclamações dos consumidores giraram em torno disso. Quando eles foram ver, na verdade, era um preço que já estava sendo praticado. Então, há muita reclamação nesse sentido. Pesquisar, comparar preços e ficar bem atento à qualidade do produto. Tudo isso deve ser levado em conta, mesmo quando o preço está mais baixo. A gente começou lá de baixo, vamos olhar tudo para depois voltar e decidir, né? Em promoção, a pessoa tem que estar atenta às qualidades anunciadas, se são peças em estoque, se não tem possibilidade de troca de cores, tamanhos. E se tiver variedades, como pode se trocar e verificar realmente fazendo antes de mais nada, não saindo comprando, porque se encontrou com a palavra promoção, mas fazendo as pesquisas. O projeto de lei 986 de 2015, do deputado Estevão Galvão, do Democratas, propõe que todos os produtos em promoção sejam obrigados a exibir seu histórico de preços dos últimos 12 meses. O objetivo é garantir a transparência nas liquidações oferecidas pelas lojas físicas, de varejo e online. Uma forma de evitar que o consumidor seja enganado. É importante, sob o ponto de vista do consumidor, em função de algumas publicidades enganosas que estão acontecendo e em virtude das reclamações dos consumidores. Mas é importante também levar o dia a dia do comerciante e é importante diante da opinião diferente que nós ouvimos recentemente e que ela demonstra no dia a dia. Poderia-se fazer uma adaptação a esse projeto de lei em relação àquelas grandes mega liquidações de grandes lojistas que chamam e que acabam gerando filas e filas de consumidores. E seria importante nesses segmentos, talvez, mas no cotidiano o lojista respeita e até porque mesmo não fazendo, depois, se houver uma reclamação, os órgãos de defesa do consumidor exigem essa comprovação. Acho interessante. Em termos de comparativo, vai ser excelente. Com certeza. E você? Também acho que vai ser bom. Volta do feriado com muito trânsito e congestionamento. A repórter Viviane Cesarino está ao vivo na rodovia dos Imigrantes e traz mais informações sobre a volta desse feriado prolongado de 7 de setembro. Olá, Viviane. Oi, Sérgio. Então, 262 mil veículos desceram aqui para o litoral pelo sistema Anchieta Imigrantes. A maioria deles, a maioria dos motoristas já voltou para casa. Agora o movimento é bem tranquilo, até porque a chuva não deu trégua há um minutinho, né? E também está bem frio por aqui. E a Polícia Rodoviária Estadual acabou de fechar o balanço de toda essa operação feita no 7 de setembro. Então vamos lá para os números que se referem a todo o estado de São Paulo. O total de vítimas fatais, ou seja, o total de mortes,
foram 20 mortes. Esse número é 12% menor do que o mesmo feriado do ano passado. 802 é o número total de acidentes. E o número total de autuações em todo o estado de São Paulo, 15.817. Já esse número é maior, 11% a mais do que no mesmo feriado de independência do ano passado. Eu vou conversar agora com Paulo Barbosa Siqueira Filho, que é capitão da Polícia Rodoviária Estadual. Capitão, particularmente aqui no sistema Anchieta Imigrantes, como é que foram esses acidentes? Qual o perfil? O perfil foi envolvendo veículos e motos. Houve um acidente envolvendo produto perigoso, porém estava descarregado. Houveram 70 acidentes no total desses 800 aqui no sistema. E também a área litorânea, contando também a rodovia Ayrton Senna, dos quais 3 vítimas fatais aqui na nossa região. Agora, com essa chuva, não tem como correr, né? Não tem como não redobrar o cuidado. Com certeza. Os veículos, os condutores, né, de veículos, devem principalmente se aterem ao piso molhado e também à presença de névoa e neblina, como acontece muito no sistema Anchieta Imigrantes. Nesse momento, tem algum ponto engarrafado, algum ponto parado? Porque o que a gente andou aqui, a gente percebeu bem tranquilo. No início da manhã, nós tivemos pontos de lentidão, principalmente no acesso a São Paulo via Imigrantes. E isso causou uma lentidão também no Rodoanel e acesso da Anchieta para o Rodoanel. Porém, foi mesmo devido ao excesso de veículos e às chuvas que decorreram no aumento de volume de veículos e também na diminuição de velocidade. Agora, capitão, foram 20 mortes, como eu falei, e esse número é 12% menor do que no mesmo feriado do ano passado. É para se comemorar? Como é que o senhor explica essa redução? Não é para se comemorar. Mortes nunca são comemoradas pelo policiamento rodoviário, principalmente. Nós tentamos diminuir ao máximo os riscos atinentes à direção veicular nos finais de semana, principalmente no feriado prolongado, em que há consumo de bebidas e a direção são combinadas de forma muitas vezes fatal. Muito obrigada pela entrevista, boa tarde. A gente volta com você aí no estúdio, Sérgio. Obrigado, Viviane Cesarino, falando ao vivo aí da Rodovia dos Imigrantes. Saber da previsão do tempo para amanhã em mais cidades do interior do estado. Em Franca, a quarta-feira vai ser de tempo nublado, máxima de 27 graus. Em Bauru, céu nublado com chuva, a temperatura máxima chega aos 26 graus. Em Limeira, quarta-feira com tempo nublado, a máxima é de 29 graus. Em Marília, a previsão de tempo instável, temperatura máxima chega aos 31 graus. O Jornal da Assembleia de hoje termina aqui. Lembrando a você que a partir das 2h30 da tarde a TV Assembleia SP transmite ao vivo os trabalhos parlamentares no plenário Juscelino Kubitschek. Você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP no portal www.l.sp.gov.br. A gente se vê de novo amanhã a partir do meio-dia. Até lá.